Oiê, seja muito bem-vinda a essa aula. Se você ainda não me conhece, meu nome é Paula Heloísa, mas pode me chamar de Elo. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda carteirinha aqui. Então, ela tem um bolsinho aqui na frente, ó, que é um bolso legal para guardar um celular, alguma coisa que a sua cliente precisa ter acesso aqui mais fácil. Depois ela tem esse outro bolsinho aqui com zíper, onde a pessoa consegue guardar dinheiro, cartão, documentos, enfim, todo o resto aqui fica protegidinho aqui no zíper. É uma peça bem fácil de fazer, uma peça muito vendável, você consegue trabalhar com ela em linha de produção e justamente por ser uma peça tão fácil, qualquer iniciante consegue fazer, costura na máquina doméstica, tá? Então não tem desculpa para não fazer. Como ela é uma peça simples, eu quis colocar alguns detalhes nela aqui para dar aquela incrementada, né? Aquela valorizada no nosso trabalho. Então eu tô usando aqui uma tira de Montana. Nessa aqui eu coloquei um botão Ritas. Na que a gente vai fazer agora eu vou colocar um botão 80, tá? Mas tanto um quanto o outro dá certo. Vocês podem ver que o Ritas aqui dá super certo, tá? E vou colocar aqui também uma alcinha de mão. Essa aqui tá sem, mas ela vai vir com uma alcinha de mão assim, ó. Então, é um projeto bem legal, bem vendável aí para o seu ateliê. Eu trouxe alguns passos aqui já adiantados, para o vídeo não ficar tão longo, tá? As medidas, não se preocupem que eu vou deixar todas aqui na descrição. Então, eu já vou começar logo no passo a passo. Qualquer dúvida, é só deixar para mim aqui nos comentários, tá bom? Então, a gente vai começar justamente pela alcinha. Eu já trouxe aqui pronto, não vou fazer com vocês, mas eu vou explicar direitinho. A gente vai usar uma tirinha de Montana com 1 centímetro aqui de largura por 40. E nesse Montana, aqui no meu caso, eu coloquei rebite, mas se você não tiver rebite, não tem problema, dá pra fazer costurado. Então, a gente vai pegar a nossa alça do Montana, tô com uma pequenininha aqui, vou fazer a demonstração pra vocês. A gente vai pegar a alça do Montana, vai pegar o mosquetão, vai passar aqui. Aí, a parte de dentro, a gente vai dobrar, vai dar a voltinha toda aqui da alça, voltar e colocar aqui por cima, ó, pra esconder o acabamento. E vai colocar o rebite exatamente aqui, prendendo tudo lá dentro, bem fácil, bem simples, e já fica com um acabamento bonito, que vai ser assim, tá bom? Prontinha a nossa alça, então, a gente já reserva. E agora, vamos pra parte da carteira. Aqui, na aula de hoje, eu escolhi esse tecido aqui, ó, de borboleta, bem bonito. Como eu disse pra vocês, eu já adiantei alguns passos, então aqui eu já deixei a minha etiqueta aplicada. Eu uso essa aqui de acrílico, então vocês vão notar aqui que parece que ela tá estragadinha aqui, riscada, queimadinha. Mas ela não tá não, é porque ela vem com uma película de proteção e eu costuro ela todinha primeiro, ó. Eu costuro ela todinha primeiro com a película e só tiro depois, pra proteger mesmo a nossa etiqueta, né? Pra ela não riscar, não estragar. Então, aqui eu tô usando um recorte no tecido principal de 22 por 10 no principal. Na manta, eu já estruturei também na manta e um no forro, nessa medida. Depois, a gente vai usar aqui a medida de 13 por 22, mesma coisa. Tecido principal, manta e forro. Nessa eu vou usar 2, então, 2 principal, 2 manta e 2 forros, tá bom? Eu fiz uma costurinha de segurança aqui já em todos eles, ó. Na hora que eu passei a manta no ferro, eu já vim depois e já fiz essa costurinha, ó. Não é uma costura de pé de máquina, ela é bem na bordinha aqui mesmo, só pra esse tecido não ficar dançando aqui na nossa manta. Eu costumo colocar a manta um pouquinho maior. Esse aqui eu até deixei pra refilar junto com vocês, pra vocês verem, ó. Não é muita coisa, é só o suficiente pra manta não entrar lá dentro. Então, a gente vai refilar, passou essa costurinha de segurança, vai refilar toda essa manta, certo? E agora fica muito mais fácil da gente trabalhar com isso aqui, já preso assim. Então, a gente vai pra máquina. Coloquei aqui, então, bem pertinho da máquina pra vocês verem direitinho e não ficar dúvida, tá? Eu peguei aqui um zíper com 20 centímetros, pode ser até com menos, pode ser com 19. Vou abrir ele aqui e vou passar o meu cursor. Eu gosto de apoiar ele aqui na mesa, que eu acho que fica mais fácil pra passar o cursor aqui.
Pronto, passou o cursor. Agora eu vou vir com esses 4 retalhinhos aqui, ó. Eles estão na medida mais ou menos de 4 por 6. Mas isso aqui é retalho mesmo, ele precisa ter a largura aqui do zíper, tá? Eu vou colocar a frente do meu tecido com a frente do meu zíper, assim. E vou pegar um outro retalhinho aqui e vou colocar a frente dele com as costas aqui do meu zíper. Então, vai ficar desse jeito. E vou passar uma costura aqui. Essa costura eu vou fazer com um ponto menorzinho, pra segurar bem. Retrocesso no início e no final. Ai, gente, aqui eu só esqueci de queimar meu zíper, então eu vou queimar agora. Vou tirar o tecido aqui pra não queimar e vou selar esse zíper aqui com isqueiro. Ó, prontinho, tá selado. Já vou selar o lado de cá também. Isso aqui é só pra ele não desfiar, tá? Então, aqui a gente fez isso. Agora, a gente vai dobrar aqui e passar uma costura aqui. Essa costura pode ser com um ponto maior, que é uma costura aparente. Pronto, foi. Do outro lado, a mesma coisa. Então, vamos lá, de novo. Frente do zíper com frente do tecido. Depois, o outro tecido com a frente nas costas do zíper. Então, vai ficar um tecido de frente com o outro. Vem aqui de novo. Faço uma costura aqui. Depois, eu abro aqui esse tecido, ó. Jogo ele pra cá. E passo outra costura, vai ficar assim. Prontinho. Agora, a gente pode refilar essa lateral pra deixar ele na largura do zíper, pra não confundir a gente na hora de aplicar na peça. Vou jogar isso aqui fora do meu lixinho. Pronto, ó, ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso tecido principal, aquele menorzinho, que tem 10 centímetros aqui. Se você tiver uma etiqueta, já aplica aqui. Eu já trouxe esse passo adiantado, então, já coloquei minha etiqueta, já centralizei ela aqui. A manta tá aqui atrás. E eu vou vir com o meu tecido de forro e colocar aqui. Como o meu tecido é liso, eu não tenho problema com ele. Mas, se você estiver usando um tecido estampado no forro, lembrar de colocar a frente do tecido com frente do principal. Aqui, com um pezinho de máquina, no ponto 3, eu vou passar uma costura. Pronto, agora eu vou pegar esse forro, vou jogar ele todo aqui pra trás. Aqui é bom você passar no ferro, tá? E acertar essa parte aqui direitinho. Eu não vou passar pra não ficar muito extenso o vídeo. Coloquei o ponto 5 agora e vou rebater essa costura. Ó, se você quiser, pode até passar uma costura aqui embaixo também pra segurar esse forro aqui no principal. Pronto, nosso bolsinho da frente já tá pronto aqui com o forro. Então, agora a gente vai pegar aqui o recorte do corpo e vou achar o meio dele. Então, eu vou dobrar ele aqui. E com uma canetinha que apaga com ferro, eu vou marcar aqui onde é o meio. Então, marquei do lado estampado, eu gosto de marcar também aqui pelo lado da manta. E no outro lado também já vou marcar. Vou ver aqui no sentido da estampa, tá, gente? Se a estampa tiver direção, a gente vai marcar aqui do lado de cima. Mesma coisa, dobrei, achei o meio. Marquei do lado de dentro e do lado de fora. Pronto, feito isso, a gente vai definir aqui, né? Se você, dependendo de como tiver a estampa, se você tiver preferência,
qual lado vai ficar na frente e qual lado vai ficar atrás. Definimos o lado da frente, com essa marcaçãozinha aqui do meio, a gente vai vir e vai pregar aqui a nossa tira de montana. Essa tira aqui, eu cortei ela com 11 centímetros e meio por 3. Cortei ela com 11,5 por 3. E aí, eu vim aqui e fiz esse detalhe aqui pra dar um charme, tá? Cortei ela aqui dessa forma. Como ela tem 3,5, é fácil aqui achar o meio, né? É só a gente vir no 1,5 e marcar. Então, eu vou usar aqui a régua da minha máquina mesmo. Ó, pronto. Já marquei aqui 1,5, porque o montana, se a gente dobrar ele aqui, ele vai ficar marcado, né? Então, é só a gente achar se tá com 3, 1,5. Achei o meio do meu tecido, achei o meio da minha tirinha, eu vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar ela, deixo sobrando um pouquinho aqui pra cima e vou passar uma costura e já vou segurar esse montana aqui. Ó, prontinho, já tá aqui. Agora, a gente pode colocar o nosso zíper. Então, o zíper é a mesma coisa. Eu vou dobrar ele aqui e vou achar o meio. Pra achar o meio, eu vou pegar esses 2 pedacinhos de tecido, vou colocar os dois aqui bem juntinhos e vou procurar o meio aqui só nessa parte aqui do zíper. Então, achei o meio aqui e do outro lado também. Virei, achei o meio, pronto. Agora aqui ficou fácil, né, gente? A gente vai posicionar o zíper com o lado direito pro lado direito do tecido. Meio com meio. E aqui eu vou usar até umas presilhinhas pra prender. Pra ficar bem certinho. Assim que você coloca as presilhinhas, você consegue ver aqui se realmente o que tá sobrando do lado de cá é o que tá sobrando do lado de cá também. Se não tiver aqui do mesmo jeito, você ajusta, posiciona pra ficar bem certinho. Eu ajustei aqui. O meu acho que tá um pouquinho mais pra cá, então eu vou chegar ele pra lá. Isso é importante pra dar um bom acabamento no trabalho. Aí, prontinho, ó. Agora tá certinho aqui dos dois lados, tá sobrando igual. Vou passar uma costura aqui. Eu vou continuar com o meu mesmo pezinho aqui, mas você aí que tá fazendo com calma, troca o pezinho, coloca um pezinho de zíper que o acabamento fica mais bonito. Vou colocar, então, no meu ponto 3 e vou fechar esse zíper aqui. Ó, cheguei aqui perto do meu cursor, eu pego ele e já jogo ele aqui onde eu já costurei. E continuo minha costura. Ó, prontinho, já tá aqui. Agora eu vou vir com o meu forro. Eu prefiro pregar primeiro o zíper e depois pregar o forro, que eu acho mais fácil dessa maneira. Não corre risco do zíper sair do lugar. Ó, costurei ali a pontinha, já jogo o meu cursor pra lá, pra ele não atrapalhar o resto da minha costura. Lembrando mais uma vez que se o seu tecido tiver estampa, a estampa fica sempre olhando pra estampa. Pronto, agora eu jogo esse forro aqui pra trás e puxo o zíper pra cá. E vou vir fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou pegar aqui o meu outro tecido e vou posicionar ele da mesma forma. Coloca, ó, aqui a gente tem a marcação do meio, aqui a gente também tem a marcação do meio. Coloca juntinho, prende.
confere se tá tudo certinho, se tá tudo alinhado aqui na lateral. E a mesma coisa, passa uma costura aqui no zíper. Ó, tô jogando meu zíper pra lá, meu cursor. Terminei a costura. Agora a mesma coisa, vou aplicar o forro. Centralizo aqui bem certinho. Aqui, ó, com o dedo, você consegue sentir onde tá o zíper aqui dentro, tá? Cuidado para não passar no zíper. Passa a costura bem pertinho, mas não passa em cima. Pronto. Então, agora ficou assim, ó. Forro, forro, principal, principal. Agora, nessa parte é legal você passar no ferro, pra ele assentar aqui, ficar bem certinho e o forro grudar aqui nessa manta. E ficar tudo bem certinho, tá? Eu vou fazer agora a costura aqui que vai ficar aparente. Então, ó, na parte da frente, a parte que tem a aba, a gente vai jogar ela pra cima e vai passar a costura aqui embaixo. Essa costura é no ponto 5. E do outro lado, a mesma coisa. Ajeito o forro aqui embaixo. Pronto. Agora, ó, na parte aqui da frente, onde a gente colocou essa abinha, eu vou pegar o meu forro, vou jogar tudo pra cá. Vou deixar aqui, ó, só o tecido e a manta. E vou vir aplicar esse bolsinho. Na verdade, esse bolsinho a gente poderia até ter aplicado antes já. Na verdade, não altera muito aqui, a ordem não vai alterar o resultado final. Ó, centralizei aqui bem certinho a parte de baixo e a lateral. E vou ir na máquina passar uma costurinha de segurança, que é na beiradinha. Pronto, tá preso aqui o meu bolsinho. E agora, já coloco aqui pra não esquecer, uma tirinha de montana. Aqui ela tem 1 por 8, 1 centímetro por 8. Eu passei aqui uma meia argola pequenininha, essa aqui é de 1 centímetro, né? Que é no mesmo tamanho da minha alcinha aqui. Se a sua meia argola for maiorzinha, for 1,5 centímetro, por exemplo, você coloca essa tirinha com 1,5 centímetro, pra ficar proporcional, tá? E vou colocar ela bem aqui, ó. Bem aqui em cima do bolsinho, que é onde vai a nossa alça de mão. Então, eu posiciono ela aqui, com cuidado, porque na hora que eu for fechar essa peça, o meu pezinho de máquina vai passar aqui, né? Então, tem que ter cuidado pra ele não passar em cima dessa meia argola, mas também não vou deixar grande aqui, porque senão fica esse negócio solto aqui, feio, tá? Então, vou posicionar aqui mais ou menos um dedinho, ó. Que é o pé de máquina que vai passar aqui pra ele ficar bem presinho ali. Vou prender isso também com cuidado pra não pegar o forro aqui atrás. Ó, prontinho, já tá preso aqui. Agora, eu já vou aplicar o botão de pressão, porque aí a gente já fecha essa aba aqui. Então, aqui o que eu fiz? Marquei 1,5 centímetro daqui pra cá, furei, levei ele no balancinho, já apliquei o meu botão aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, vocês aí colocam na mesa aqui certinho, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem o que eu vou fazer.
A gente vai fechar essa abinha aqui, só que esse bolso é um bolso que a gente vai colocar um celular, então ele vai ter um volume. Se eu fechar ela aqui, quando eu colocar um volume, ela não vai fechar, esse botão não vai fechar. Então, eu vou ver aqui o lugarzinho dele e vou puxar ele um pouquinho pra cima, assim, ó. Então, ele vai ter uma sobrinha aqui de um dedinho, mais ou menos. E aí, sim, eu vou fazer a força aqui pra marcar, pra eu ver onde eu vou aplicar o botão do lado de cá, tá bom? Aí, vocês façam aí na mesa certinho, ó. Vou fazer aqui pra vocês verem, mas eu quis mostrar aí de pertinho com detalhes. Abaixei aqui, então, tá? Aqui, eu vou puxar mais ou menos um dedinho, ó, pra cima. Subiu, que aí quando eu colocar um volume aqui, ele vai fechar. Vou apertar aqui, e aí eu marco onde tá o meu botão de pressão, pra eu colocar o lado de baixo dele aqui. Ó, prontinho aqui, então, já apliquei o botão de pressão. Vou fechar essa abinha pra ela não ficar me incomodando na hora de fechar essa peça. Ó, olha que linda que ela já tá. Então, agora a gente vai fechar a peça. Já tá tudo certinho. A gente vai puxar aqui o forro pra um lado. O forro pra um lado e o tecido principal pro outro. Eu gosto sempre de começar aqui pela parte do zíper. Porque a gente centraliza aqui certinho e já passa uma costurinha aqui pra garantir que isso não vai sair do lugar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas garante um acabamento melhor na sua peça, tá? Então, vou posicionar aqui na mesa, colocar bem certinho. E posso até prender aqui com um prendedorzinho aqui pra ficar no lugar certinho. Do lado de cá, a mesma coisa. Pra quem não sabe, esse acabamentinho que a gente colocou aqui no zíper é justamente agora, na hora de eu fechar a peça, eu vou passar a minha agulha, né, a minha costura, em cima do tecido e não em cima do zíper. Então, porque quando a gente vai fechar aqui, geralmente quando a gente passa a costura em cima do zíper, ele dá uma leve andada assim, né? Aqui tá a peça certinha, ele dá uma leve saída do lugar. Fazendo aqui no tecido, ele não tem esse risco, fica o acabamento lindão. Tá? Então, vou fechar aqui dos dois lados, só esse pedacinho do zíper. E do outro lado a mesma coisa. Confere se tá tudo certinho. Na hora que a gente passou essa costura aqui, a gente consegue até conferir aqui, ó, se na hora de desvirar tá tudo certo. Ou se saiu do lugar. De cá tá tudo certo. E de cá também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ó, aqui com a minha peça eu jogo ela pro lado direito e eu já consigo ver como que vai ficar esse acabamento aqui. Aí a gente vê se tá certinho aqui, se saiu fora do lugar, se precisa consertar. Deu certinho, agora sim a gente vai fechar a peça. É um cuidado que a gente tem aqui que faz diferença na hora do acabamento. Ó, quem quiser clipar, pode clipar. Eu gosto, então, de vir aqui, da onde a gente fez do zíper eu venho, faço primeiro a parte da manta, que é a parte da carteira que vai ficar visível, né? E o forro, como vai ficar lá dentro, eu passo a costura aqui depois. Que se tiver alguma sobrinha de tecido, alguma coisa, a gente joga tudo aqui pro forro e a parte do corpo fica bonitinha. Então, aqui, eu tô usando o ponto 3,5 e vou fechar toda essa carteira. Vira. Eu tô usando um pé de máquina, tá, gente? Não falei, mas tô usando um pé de máquina. Agora sim a gente usa um pé de máquina. Ó, cuidado aqui na minha argola. Sente ela aqui com o dedo. Aqui eu já venho direto e já fecho até aqui, tá? A gente vai deixar o espaço aqui aberto pra desvirar. E
E agora sim eu venho de cá e faço essa parte que tá faltando. Então, deixa um pedaço aqui razoável pra gente conseguir desvirar essa peça sem sofrer. E pronto. Se você quiser, pode passar mais uma costura aqui e reforçar. Eu, como eu sou um pouco paranoica, eu gosto de passar essa costura de novo. Então, agora eu venho aqui de novo. Não tem necessidade nenhuma, tá, gente? Isso é coisa minha. Mas eu vou vir aqui e vou passar essa costura de novo todinha inteira. Ah, gente, um detalhe, eu tô fazendo isso porque é tricoline, tá? Se fosse, por exemplo, um sintético, eu não passaria essa costura de novo, porque no sintético, quanto mais a gente costura, mais a gente fragiliza o material. Então, em vez de estar dando resistência, a gente tá fragilizando. Agora, eu vou vir aqui, ó, nas pontinhas e vou cortar elas assim, com cuidado pra não pegar na costura. Só pra tirar a beiradinha mesmo, que na hora que a gente desvirar, a pontinha fica mais bonita. E vou refilar também tudo isso aqui, ó, o pedaço do zíper, a tirinha de montana. Do lado aqui a mesma coisa. Jogar esse lixinho aqui fora. Aqui, ó, é importante você olhar aqui dos dois lados, porque acontece do forro andar na hora da costura. E foi o que aconteceu aqui comigo, ele saiu um pouquinho do lugar. Então, eu vou passar a costurinha de novo só nesse pedacinho aqui, porque a costura tá bem na beiradinha e é perigoso desfiar e soltar. Ó, prontinho. Agora a gente vai desvirar essa peça. Então, aqui com cuidado, ó, vou colocar minha mão aqui dentro, vou achar aqui o meu cursor, tá aqui pro lado de cá, abro ele aqui, já vou jogar esse forro pra cá, ó. Eu acho mais fácil desvirar assim, tá? Meu forro, aí a gente vem aqui. Então, aqui agora, ó, ou você fecha com ponto invisível, ou passa na máquina. Eu passo na máquina, tá? Eu só não vou passar porque como eu ainda vou terminar essa pontinha aqui, então eu não vou fechar ainda não. Aqui, dobra esse forrinho lá pra dentro, pra ele ficar assim retinho, e eu passo uma costura aqui inteira, fora a fora, tá? E jogo isso aqui lá pra dentro. E tá pronta a nossa carteirinha. Agora é só pegar aqui a alcinha, colocar, e olha que lindeza que ficou. Deixa eu colocar vocês aqui. Opa! Pronto, gente, tá pronta a nossa carteirinha, olha como ela ficou linda. Se vocês gostaram, deixe seu like, me conta aqui e se fizer, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver o que vocês fazem e vou adorar compartilhar também a carteira de vocês.